Vamos lá agora conceituar a questão do valor tonal e começar a ver por que esse cara é importante para a gente construir as nossas cenas, as nossas imagens. Então vamos dar uma olhadinha aqui no conceito. Então eu coloquei aqui, para a gente começar a falar de valor tonal, eu trouxe a questão que eu chamo, eu brinco com esse nome, né, trindade da observação. Né? Então o que é essa trindade da observação? Eu vou colocar aqui até uma cena escura, imagina que estamos num quarto totalmente escuro. Qual que é a primeira coisa, qual que é o primeiro elemento dessa trindade aí que a gente começa a trabalhar dentro da observação? Então o primeiro elemento, obviamente, ele tem que ser o mais básico de todos, né? Sem ele a gente não é nada, é a luz, tá? Então o primeiro deles é a luz. Então essa luz ela já ilumina o ambiente onde eu estou. O segundo elemento dessa trindade vai ser o objeto a ser observado. Né? Coloquei aqui o elemento clássico da bolinha iluminada, né, que serve para muitos exemplos. Mas é isso. Então primeiro eu tenho que ter a luz, senão eu não enxergo nada. Né? Todo o nosso trabalho não existe sem ela. Né? Aí eu vou colocar um objeto, ou uma pessoa, um elemento a ser observado. Pode ser um cenário, né? Aqui o objeto, vocês traduzem isso para outros elementos também. E o terceiro ponto dessa trindade é o observador, tá? Somos nós. Tá? Então a grande questão, a grande complicação é esse cara aqui, esse terceiro elemento, o observador. Porque enquanto aqui está acontecendo um fenômeno físico da luz, ela bate, rebate, né? A gente tem a questão de rebatimento, bate na superfície e volta, criando rebatimento, enfim, toda a questão física, matemática, o que vocês quiserem pensar dessa questão de luz, é algo que acontece de forma natural, vamos dizer assim, né? É isso e ponto. Né? A questão maior é como a gente observa e interpreta isso. Né? Até fiz aqui uma ideiazinha. Né? A questão é que cada pessoa que for observar um objeto, tudo bem, a gente pode estar até olhando o mesmo objeto da mesma forma, mas na hora que a gente leva isso para a gente reproduzir, criar, enfim, cada pessoa pode criar a sua observação. A questão é que quando a gente coloca tudo que tem aqui dentro, né, da nossa cabeça nesse processo da gente observar alguma coisa, no momento que a gente quer executar isso, entra várias outras dinâmicas na equação toda. Tá? Entra desde como cada um foi criado, onde cada um mora, em que cultura cada um vive, para aí aquilo que a gente está observando, de repente, se traduzir para algo diferente. Tá? Então, enquanto isso aqui ocorre de forma cientificamente e fisicamente falando, aqui a gente tem outras questões que transformam toda essa questão da arte em algo da maneira como ela é. Então toda essa questão está presa nesse terceiro elemento aqui. Então essa é a trindade básica aí para a gente trabalhar a observação. Então o que é o valor tonal? Eu tenho certeza, ou quase certeza, que a grande maioria de vocês já viu, já sabe, já lidou com isso, é a relação da quantidade de cinzas, né? A relação do branco com o preto, gerando a questão dos cinzas aí pra gente. Então aqui eu fiz uma escala exatamente do branco 100% puro até o preto 100% puro, e a gente gera aqui uma gama, não vou dizer infinita, mas uma grande gama de valores. Eu traduzi isso para uma simplificação. Então aqui vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tons, tá? Porque eu quis pegar o exemplo do tamanho dessa escala aqui de cima, tá? A gente tem que ter em mente que eu como artista, eu posso conduzir esses valores da forma que eu achar mais interessante. A gente vai ver isso ao longo da aula. Ao mesmo tempo que eu posso querer reproduzir a quantidade de valores que eu esteja percebendo numa cena. Então eu posso realmente usar todo o espectro aqui dos valores, como de repente eu posso falar que eu vou trabalhar nessa gama de valores e as minhas imagens terão esse nível de contraste. Aqui eu trouxe mais um elementinho aqui, 2 elementos, para a gente perceber uma coisa. Quando eu olho essas duas fotografias, se eu estou dentro de um conceito cultural, sociológico, histórico, eu sei quem são essas duas pessoas. Tá? Agora é interessante, né? Eu não tenho cor nenhuma aqui. Né? Não é a cor que identifica para eu falar isso é um homem, isso é uma mulher, né? É um senhor, é uma pessoa mais nova. Não tem nada disso. O preto e branco, ele está dizendo isso para mim. Então a gente, o nosso olho, o nosso cérebro, ele processa essa informação
tranquilamente, tá? A cor, a gente não pode tirar a importância dela, não é essa a questão, mas eu não preciso dela para enxergar as coisas, tá? E a gente vai continuar vendo por quê. Trouxe aqui um outro elemento, peguei da internet um landscape, aí uma paisagem. No momento que eu converto isso para tons, eu continuo enxergando que é um vale com árvores, tem algumas montanhas. Eu consigo identificar a relação de distância, né? Então, ó, eu sei que essa montanha aqui, ela está para o fundo e essa montanha está para frente. Mas por quê? Né? Como que eu consigo entender isso? Pô, eu não tenho cor nenhuma, não estou vendo se a montanha é verde de grama, ou se ela é uma rocha, ou se tem neve. Eu consigo dizer precisamente que não tem neve nessas montanhas. Por quê? Eu não tenho um valorzinho, claro, ali, identificando uma informação que traduziria para mim como uma montanha com neve, né? Um pico, aí determinada época do ano. Né? E só com valor. Né? Não tem a cor para me pontuar. Continuando aqui, a gente vai conversando disso, por enquanto a gente está vendo exemplos. Tá? Nosso amigo James Garney, ele tem esse exemplo onde tem uma fotografia dele lendo um jornal. E aí ele separa isso por valores. Né? Então, olha o tom azulado, aqui é um cinza mais azulado, do número 1, que ele separou, que é a parede. Número 2, que é o papel aqui do jornal, tá? Aqui. E o número 3 é a cor da camisa dele. Aí a gente começa a pensar em umas coisas assim, peraí, mas o jornal, em teoria, vamos imaginar dessa forma, ele é feito de um papel branco. Mas, pô, esse cinza da sombra aqui é mais escuro até que a parede, mas não é branco? O papel não é branco? Por que a gente tem um cinza mais escuro que uma parede? Né? Ou mesmo aqui a blusa dele, que é um azul escuro. Peraí, mas esse azul aqui do número 3 é mais claro que o jornal. Né? Então a gente está lidando com luz e sombra, obviamente, mas a gente está lidando com a questão de valores. Tá? Então aqui ele separa, ele tira totalmente a cor e a gente continua vendo ele lendo um jornal numa determinada iluminação. Então com isso dá para a gente identificar que a importância de valores, a importância do valor tonal. Então, ó, destaque elementos. Então vamos ver se isso realmente ocorre. Né? Então aqui, ó, vou dar um exemplo, vou pegar uma corzinha aqui. Eu tenho o rosto dele bem destacado em relação à parede. Tá? Eu tenho um contraste bem grande entre a luz do rosto e a parede, certo? Eu consigo identificar inclusive a silhueta do rosto dele. A blusa aqui, a roupa dele também. Olha a relação de contraste da parede com esse elemento. Aqui é interessante, o meu contraste é pequeno, porque os valores são próximos. Tá vendo? Dependendo se a gente der um zoom para essa área, eu não vou conseguir identificar o que pode ser. Aqui eu já começo a ter uma silhueta mais evidente, aqui ela é bem evidente. Parede funda, o elemento mais claro. E olha que louco, né? Eu tenho uma situação de luz e sombra aqui na blusa que não é tão forte assim. Esse tom não varia tanto assim desse. Varia, mas não muito. Mas olha como o jogo de contraste do fundo muda a percepção. Aqui, blusa clara, vamos fazer um sinalzinho de positivo, fundo escuro. Aqui, blusa escura, fundo claro. E eu tenho a mesma silhueta recortada. Tá? Eu inverti só com valores essa situação. Então a gente começa também a pensar como que o fundo influencia os nossos objetos, influencia o nosso tema. Então a gente consegue ver que isso realmente destaca os elementos. Depois a gente tem aqui volumes, luz e sombra. A gente costuma falar no linguajar a questão de ter volume, né? Ter uma forma definida no sentido tridimensional. Então luz e sombra aqui, primeiro, ó, identifico o contorno do rosto dele, incluindo aqui o nariz, né? Então a luz e sombra, esse volume é feito nesse caso com valores, né? Essa relação que eu falei da blusa. Então tem aqui um pouco mais claro para um pouco mais escuro. Né? Olha que legal o jornal, né? Então uma área que recebe luz clara, uma área que não recebe luz, que gera sombra escura. Tá? Então o valor tonal trabalha também questão de luz e sombra. Enfatiza pontos focais, então a gente pode trabalhar, talvez aqui não tenha, se bem que talvez dê para a gente definir, né? Mas ponto focal é aquela área onde é o interesse maior. É que aqui acho que o contexto todo ele já gera isso, né? Então digamos que o ponto focal pode ser isso. Então a gente bate o olho nele lendo o jornal, tá? Ele está sempre olhando para cá. De certa forma esse contraste também faz a gente ficar dando volta nessa região. Então se a gente pegar, como eu falei, ó, aqui em cima não tem importância esse contrastezinho. Né? Aqui a área da mão com o jornal também, ó, como é tudo muito claro, perde um pouco
a diferença. A área de sombra aqui, essa figura aqui ajuda a recortar a mão dele, né? Mas mesmo que fosse mais claro, não teria também um problema muito grande. Mas aqui, nessa área central, é legal que a gente visualiza bem, né? Eu tenho um contraste bem grande de onde é o rosto dele, eu tenho um contraste bem grande do jornal que ele está lendo, tá? Aqui tem contraste também, por mais que seja já um valor tonal mais escuro, mas a gente tem elementos que direcionam aí o ponto focal para a gente poder observar. Depois, ó, gera a sensação de perspectiva e distância. Aí a gente volta aqui nos elementos aqui do cenário, né, como eu tinha comentado. Vou apagar esse carinha aqui. Então, o que a gente tem nesse caso aqui? Elementos que estão mais próximos da gente, diante dessa condição de luz, isso é importante dizer, tá? Porque isso pode mudar. Isso diria que é uma luz padrão que acontece num cenário, né? Então tem mais contraste aqui na frente, a distância vai diminuindo o contraste dos elementos. Mas se eu tiver uma condição de luz onde tem uma luz muito forte aqui, às vezes eu posso mudar um pouco essa característica, tá? Mas por padrão, isso é o que acontece. Então eu tenho a sensação que tudo que está perto de mim tem um nível de contraste, ó. O preto das árvores, vou tentar pegar uma luzinha aqui, pegar uma da grama aqui, ó. Então eu tenho o elemento aqui da grama. Essa montanha, ó, vou tentar pegar o que seria uma área de sombra aqui, ó. Sombra, ó, como já muda. E uma área de luz. Vou aumentar um pouquinho o pincel. Olha o nível de contraste que a gente tem nesse para esse. Então o que eu começo a ter? Contraste de elementos desse cara aqui é diferente do contraste desse aqui, né? Então aqui a gente estaria, esse de baixo aqui, as árvores, a gente está trabalhando provavelmente com esse cara e com esse cara, né? Se eu pego aqueles dois de cima, talvez eu pulei uma casinha aqui, né? Então estou usando 3 casinhas, só que eu não uso a do meio. Aqui eu já estaria falando algo talvez dessa casinha com essa casinha. São duas mais próximas. Então o contraste mudou. Se eu pegar lá atrás, então, ó, esse nível de sombra com, em teoria, aqui um pouco onde pega a área de luz, que bem próximo também, tá? Então, mudou o contraste, muda a sensação de perspectiva e distância. Para trás eu vou diminuindo o contraste por causa da atmosfera atuante aqui, né? Então isso faz essa sensação de distância também. E elementos mais próximos eu tenho mais contraste. Mesma coisa aqui na luz, né? Então o que está mais próximo, ó, tem um contraste bem grande de sombra com luz. Tá? Aqui é mais interessante porque não tem uma sombra evidente, né? Porque essa luz está mais de frente. Enquanto aqui tem uma luz lateral, tá? Que gera essas sombras, gera essa sombrinha, tá? Tem outros elementos. Aqui a luz ela é quase uma luz de flecha, ela pega um pouquinho de lado, mas é bem pouco. Eu não tenho uma projeção de sombra grande, né? É uma luz mais frontal. Isso mata as nossas sombras, é por isso que luz de flash ela geralmente causa um aspecto horrível no nosso rosto, né? Porque como ela está no mesmo sentido da lente, então depois a gente vai explorando isso. Então eu tenho uma lente e eu tenho um objeto sendo observado, eu tenho um narizinho aqui. Tá? Se essa luz, que geralmente o flash está junto com a câmera aqui, o flash está atuando na mesma direção da luz. Então ele mata as nossas sombras, que é um pouco do que acontece aqui. Se eu pegar e mudar, não tenho flash, mas eu tenho uma luz lateral, e a câmera continua aqui, vamos tirar o flash da equação. Então se eu tenho a câmera de frente, pode continuar de frente, mas eu tenho uma luz lateral, eu vou gerar sombras projetadas para um lado. Tá? E isso vai gerar uma sensação de volume aí muito maior, muito mais interessante. Tá? Então por isso que a gente tem um pouco. Mas, de qualquer forma, o valor tonal, nesse caso, ele funciona bastante para recortar a área do rosto. Ó. Olha como o casaco, toda a área escura, ela funciona. Aqui a gente pode até tirar um pouquinho, com um pouco menos, mas ela funciona emoldurando aí o rosto dele. Ó. Tá? Então a gente tem essa coisa central. Aqui a sombra também emoldura bastante o rosto dela. Né? Ó. É que aqui, para ajudar, a gente também tem uma luz muito mais interessante que vai gerando os aspectos de quem ela é. Então, a gente começa a entender a importância do tom.
Tirou a cor, beleza, a gente constrói a nossa imagem, né? Não digo que é uma regra, mas muito se diz que se o meu valor tonal ele está correto, ele está coerente, a minha escolha de cores, porque não tem cor certa ou cor errada, tá? Tem escolha de cor. Então a minha escolha de cores pode não ser a melhor, pode ser uma escolha de cor fraca ou sem muito direcionamento ou propósito, mas se o meu valor tonal está coerente, a imagem se constrói e funciona.